Aqui. Pronto. Agora vai ficar gravado. Quem quiser assistir depois vai conseguir. Então vamos lá, gente. Como eu estava falando, o sono da criança, do bebê, ou até mesmo da criança maior, depende única e exclusivamente de nós. Nós somos o responsável para fazer essa criança dormir. Só que o nosso comportamento influencia diretamente neles. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós temos um comportamento limitador. E esse comportamento limitador começa dentro aqui, ó, aqui dentro, né? Aquilo que nós pensamos ao nosso próprio respeito. Nós pensamos, não vai dar certo, não vou conseguir. Desculpa, tá? Eu tô resfriada e vai ficar gravado e salvo assim, eu resfriada. Tá tudo certo. Não vai dar certo, não vou conseguir, a criança é muito difícil, ou isso tudo é muito difícil para mim. São vários comportamentos limitadores que nós temos e que nós precisamos trabalhar em nós, dentro de nós, para que consigamos alcançar o êxito no treino da criança a dormir. Tudo, até os 7 anos de idade é treino. Tudo. Você vai estar treinando a criança, porque é a parte de formação de caráter. Algumas pessoas têm alguns estigmas em relação a algumas palavras. Eu não tenho. Tá no dicionário, a gente vai usar, gente. Tá lá, tá escrito, nós iremos usar, certo? E treino não é algo que você vai prejudicar o seu filho. Pelo contrário, você vai dar a ele a liberdade e a autonomia de ter segurança. Ou é muito mais fácil deixar uma criança insegura quando você precisa se ausentar? Uma criança que não sabe o que fazer quando os pais não estão em casa. Por algum motivo, o pai ou a mãe precisa se ausentar e aquela criança tem que ficar com um terceiro e ela não consegue pegar no sono, por exemplo. Você acha que isso seria a melhor solução para o seu filho? Claro que não. Nós queremos ter a certeza que nós conseguimos sair de casa por qualquer motivo e a criança ter sim a autonomia de, mesmo estando com o avô, com a avó, com um terceiro, ela vai conseguir dormir e vai conseguir cumprir a sua rotina. Então, o primeiro item disso tudo que nós vamos falar sobre o sono, como eu falei, a aula é dividida em 3 etapas, hoje, amanhã e no sábado de manhã, para contemplar aquelas que não podem estar no sábado, nos dias à noite. Então, nós vamos ter uma aula no sábado de manhã também. E deixa eu só liberar aqui, gente. E por isso, eu quero que vocês tenham muita atenção em cada um detalhe. Pega aí o papel e a caneta, vão fazendo as suas anotações. Eu quero que vocês reflitam. Quem está lá no grupo do Whats, quem não está no grupo do Whats, gente, eu vou dar umas engasgadas, tá? Normal, quase sem voz. Quem não está no grupo do Whats, que está aqui no Instagram, eu vou pedir, entra lá no link da bio, tem um link do Intensivão de Sono, vai levar vocês direto para dentro do grupo do Whats. Ao entrar lá, nós compartilhamos o link do Zoom, você entra e assiste, porque pelo Zoom a gente vai responder, eu vou responder as questões de vocês, ok? Daqui a pouquinho essa transmissão do Instagram também já vai sair. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto, mudar, o desejo de mudar os outros em vez de mudar a si mesmo. Sempre quando nós vamos trabalhar em qualquer área da nossa vida, principalmente que leva à educação, porque sim, lidar com o sono, ensinar a dormir também é um ato de educar. Sempre quando nós fizermos isso, nós vamos ter que nos colocar na nossa posição de adultos e saber como nós lidamos com isso primeiro. Como está no nosso interior esse aspecto. Já atendi várias mães, eu atendo desde 2017, especificamente mentoria sobre rotina, e diversas vezes eu ouço, é muito difícil, eu não consigo, é impossível. E quando nós começamos o caminhar, quando a gente vai destrinchando algumas coisas que pareciam ser impossíveis e se começa a olhar numa perspectiva diferente, quando essa mãe começa a olhar para si e começa a ver que os primeiros obstáculos estão dentro dela e que ela precisa vencê-los, tudo começa a mudar ao seu redor. Porque a mudança, ela não é exterior. Você pode ter um monte de regras, de rotina, de listas. Se você não estiver disposta
a mudar conceitos de medo do seu interior, ao que está ao redor não muda. E eu vou dar um exemplo bem prático nessa afirmação. A primeira coisa que precisa mudar somos nós, porque a criança sente. Independente da idade que ela tenha, ela vai sentir claramente as mudanças de humor dos pais. Ela vai sentir claramente o aumento do cortisol. Ela vai sentir claramente a adrenalina saindo pelos poros. Nós temos que lembrar que nós temos diversos sentidos, são 5 sentidos, certo? Diversas glândulas que emitem hormônios, que liberam hormônios no nosso corpo. Nós podemos não sentir, distinguir o cheiro, na verdade. Mas, assim como em qualquer espécie do reino animal, nós sentimos a liberação dos hormônios na pessoa que está ao nosso lado. Quer um exemplo? Para deixar isso mais claro? Quando você está em algum lugar, vamos imaginar que você está na fila de um restaurante e tem uma pessoa extremamente irritada, irritadíssima ao seu lado, à sua frente, à sua trás, murmurando, reclamando e, né, com aquela bandeja batendo, enfim. Como você se vê nessa situação? Como você se sente diante dessa situação? Lhe incomoda, não incomoda? Quando nós estamos num ambiente de trabalho e tem uma pessoa assim, nós não ficamos também irritados? Muitas vezes nós também não perdemos a paciência, ou então aquela atitude já não nos deixa, aquele clima já não nos deixa tão desconfortáveis? Exatamente assim, da mesma forma, os nossos filhos sentem toda a nossa mudança hormonal. Então, o aumento do cortisol é sentido claramente pelas crianças, principalmente pelas menores, e isso traz insegurança. Então, diante de qualquer mudança que você precisa fazer na rotina da sua casa, para que o seu bebê, o seu filho venha dormir, primeiro precisa começar com as mudanças aqui dentro. Virar uma chavezinha onde que você consiga colocar dentro de você, gravar na sua mente que é possível sim a tal habilidade ser adquirida e tal mudança ser efetuada. Todas estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Opa! Vou me desconectar agora do Instagram. Quem estiver lá no Instagram pode ir direto para o link da bio, ok? Ficando exclusivo agora só no Zoom. Só uma pausazinha, meninas. Pior que vai ficar gravado que eu derrubei o celular, né? Ah, esse que é o pior de tudo. Mas tá tudo certo. Pode comigo. Pronto. Voltando. Diante dessa situação, aonde que você E agora, conseguem me ouvir? Acho que sim, né? Sim? Ok, beleza. Eu sem querer desliguei meu microfone também. Obrigada. Obrigada por avisar, meninas. Então, diante disso, sendo que eu tenho a consciência que eu sou o ator principal
todo esse movimento para conseguir colocar os meus filhos para dormir dentro da rotina que eu julgo adequada, como você está se sentindo nessa posição? Avalie como estão os teus sentimentos a respeito de retirar associações de sono, nós vamos falar isso mais para frente, ok? Retirar as associações de sono, tirar conduções que podem te levar a despertar a criança durante a noite. Sabe, aquele medinho de se está respirando, se não está. Abrir mão de dormir talvez no mesmo quarto ou na mesma cama para trazer mais conforto para essa criança, trazer mais independência, autonomia. Como você está diante disso? Diante desse cenário todo, como você se sente? Se você fizer essa pergunta agora, você olha para a sua situação ao redor e diz: eu sei qual é o próximo passo que eu necessito dar. Pode ser qualquer um desses que eu mencionei agora, como pode ser outro totalmente diferente. E você vê a mudança e você sente: eu preciso mudar exatamente este ponto. Como você está se sentindo em tomar o próximo passo? Quando nós olhamos para nós, para dentro de nós, e vemos que nós somos capazes de fazer a mudança, porque eu vou conseguir transparecer tranquilidade, eu vou conseguir transparecer de uma maneira para o meu filho, para minha filha, né? Seja bebê ou criança maior, que está tudo bem, que a autonomia é boa, que a autonomia faz bem para essa criança. Diante de todo esse cenário, eu me sinto confiante naquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou exercendo, que de fato vai acontecer? É o primeiro passo. Muitos casos, a criança precisa ser retirada do quarto dos pais e ir para o seu quarto para conseguir ter um sono tranquilo. Muitas situações isso influencia, sim. Diante disso, vamos usar este exemplo agora. Diante disso, o que você pensa a respeito disso? Como você está se essa situação for a sua situação? Você está segura? Porque o primeiro passo é mostrar segurança. Agora deu para entender a importância que tem o nosso interior estar bem? Nós estarmos disposta a passar pelo processo? Porque se você tiver insegurança, se você tiver com o nível de cortisol aumentado, se você tiver com adrenalina, excretando adrenalina pelos poros, essa criança não vai se sentir bem e ela vai querer ficar cada vez mais perto. Ela não vai querer escolher outro caminho a não ser ficar cada vez mais perto, por insegurança. Então, quando nós falamos da autonomia do sono infantil, do sono da criança, nós falamos em ela ser autônoma em diversas coisas, mas principalmente ela se sentir segura. E a segurança, muitas vezes, não está atrelado naqueles conceitos que nós temos. Está atrelada a outras atitudes que nós precisamos ter, aprender a ter. Vamos para o próximo ponto. Deixa eu só dar uma olhadinha. No chat, tá só sobre o som. Então, tá. Eu fiz uma anotação, tá? Vou seguir, vocês vão me ver olhando muito para baixo, mas é porque eu estou seguindo as minhas anotações. Outra coisa que traz muita frustração no meio materno, hoje nós vamos falar de muitas coisas ruins, combinado? Amanhã a gente já começa a melhorar um pouquinho. Mas hoje eu preciso trazer as dores para que vocês entendam que não estão sozinhas, que não são as únicas, mas que principalmente existe uma maneira, uma fórmula, um jeito, gente, de mudar a relação com o sono totalmente do que vocês têm vivido, caso hoje esteja num estado crítico. Ou para aquelas que estão grávidas, e tem grávidas aqui na nossa aula junto, para aquelas que estão grávidas possam já começar essa nova fase determinadas a escrever uma nova história, certo? Então, o segundo ponto é, muitas vezes nós ouvimos falar, vemos em diversas redes sociais, ouvimos falar de pessoas que se dizem ou até são mesmo mentores de sono, profissionais que lidam com sono infantil, sobre fórmulas mágicas. E recebemos aquelas incríveis receitinhas. Muitas vezes, por nós estarmos dentro de uma sociedade incutida, onde que tudo é muito rápido, principalmente depois da existência do WhatsApp,
que as coisas são instantâneas, nós criamos na nossa mente essa aceleração até mesmo no processo educacional. Então, criamos aquela expectativa de que vai existir uma fórmula mágica, que alguém vai me dar uma direção e que diante dessa direção eu vou aplicar igualzinho e vai dar certo para mim. Aí o que acontece? Você recebe essa fórmula e você aplica exatamente do jeito que você recebeu, mas não acontece nada. Ou as coisas parecem que pioraram em vez de melhorar. Não é verdade? Quem já passou por isso? Quem já seguiu a receita de um bolo e em algum momento o bolo saiu extremamente diferente do que dizia a receita ou do esperado da receita? E você diz assim, mas eu segui exatamente o que estava na receita. E você entender que o problema não estava na receita. Eu vou achar esse problema aonde? Aonde eu vou encontrar este problema? A questão é que não existe fórmula mágica, gente. Não existe. Se alguém chegar para você e dizer assim, olha, você faz exatamente isso, esse processinho, esse moldezinho aqui. Foge, corre. E sabe por que você vai ter que correr? Sabe por que você tem que fugir? Porque nós trabalhamos com indivíduos. Você tem uma individualidade diferente da minha. A questão cultural influencia diretamente no processo de educação e de criação. Eu não posso simplesmente, eu falo isso sempre às minhas alunas, né? Eu não posso simplesmente pegar, focar, colocar aquilo que deu certo aqui na minha casa e exigir que você faça 100% integral para dar certo na sua casa, se a sua cultura é diferente, se a sua cultura familiar é diferente, se você mora num local diferente do que eu, não vai dar certo. O fator, o ambiente, o fator familiar e o ambiente onde que nós estamos inseridos influencia diretamente na educação dos nossos filhos. Eu vou falar muito sobre educação, porque, como eu falei no início, o sono faz parte de uma educação também. Porque a educação, ela começa no berço. Quando nós criamos uma criança autônoma, quando nós damos autonomia para ela, segurança, que ela se sente segura, isso vai influenciar diretamente em outros aspectos dela. Agora, diante disso, dessa questão de não ter uma fórmula mágica, eu quero dizer por que o método da rotina, da mentoria de rotina familiar que eu dou, serve para todas as minhas alunas. Sendo que eu já tive alunas de Orlando, da Califórnia, de Portugal. Por que lá serve se a cultura é diferente? Porque eu respeito a individualidade. E esse é o primeiro passo, a individualidade. Se alguém vier com uma fórmula pronta, fuja. Fuja dos profissionais. Eu não estou falando isso para eliminar a concorrência, não. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muitos profissionais que são excelentes, que são bons e que podem te dar toda a estrutura que você precisa. Mas também tem aqueles profissionais que, infelizmente, como em qualquer lugar, só trabalham pelo dinheiro. Então, eles fazem a fórmula, passam a fórmula, lhe dão a fórmula e dizem: ah, foi você que fez alguma coisa errada, caso não dê certo. E nem sempre é o motivo de você estar fazendo alguma coisa de errado. Às vezes, aquela formulazinha, aquele moldezinho não cabe na tua estrutura familiar. E isso precisa ser respeitado. Então, não busque algo mágico. Quem tenta de tudo, não tenta nada. Gravem isso. Se você diz, ah, eu já tentei de tudo e não deu certo, eu vou te desafiar que você não tentou nada. Que você tem muito ainda para tentar. Eu vou precisar de uma ajudinha aqui. Se você puder vir me ajudar. Apareceu uma mensagem aqui. Eu preciso de uma ajudinha. Mas enquanto isso, nós vamos seguindo aqui. Enquanto ele vem dar uma olhadinha para mim o que aconteceu. Pronto. Vamos lá. Próxima. Outro ponto importante. Não compare a sua realidade com a realidade de outra mãe. Ainda que ela possa ter a mesma quantidade de filhos, ter uma vida socioeconômica parecida com você, não compare. Vocês são totalmente diferentes. Foi.
diz que a sua reunião vai terminar em 10 minutos. Gente, faz desde a pandemia eu não uso mais um. Desde a pandemia e hoje ele tá me dando baile. Então daqui a pouco vai cair a conexão. Eu gero um outro link e eu termino para abrir. A gente abre uma outra aula só com as perguntas de vocês, ok? Combinado? Podemos combinar assim? Dá um joinha aí para mim, ok? Ele vai dando mensagem aqui. Vão dando um joinha para mim que a gente abre uma só para. Estou quase finalizando essa primeira parte, tá? E depois a próxima vai ser só para tirar dúvidas. Então vamos lá. Não compare. Não compare porque você não precisa disso. A comparação ela é extremamente maldosa para nós. A comparação ela vai danificando a gente de uma determinada forma, de uma certa forma, que nós ficamos muitas vezes doentes com isso. É muito desgastante. Nós queremos ser igual aos outros. Nós não somos. Vamos respeitar as nossas individualidades. É um princípio da individualidade. Você é um indivíduo, eu sou um indivíduo, e tem coisa que vai dar certo para mim, tem coisa que vai ter que ser de um jeito diferente para você, e vai dar certo também. Nós vamos chegar nos mesmos objetivos, mas talvez por caminhos diferentes. Então, tire esse peso de que só existe um jeito certo. Não é verdade. Existem diversas maneiras para você chegar no mesmo objetivo. Maneiras corretas que vão te levar ao sucesso. Alguns andam mais rápido, outros andam mais devagar. E tá tudo certo. Não compare o seu bebê, a sua criança, com ninguém. Independente da área de vida que for. Não compare. Respeite a individualidade deles também. Vai ser mais leve, vai ser um maternar muito mais leve para vocês, se vocês não compararem. Próximo tópico, muito importante. Não se preocupe demais com os problemas. Não tema os problemas. Muitas mães vêm ao meu encontro dizendo: eu não consigo. Tá, mas e se isso acontecer? E se determinada coisa acontecer? E se, sei lá, né? Se o bebê chorar, o que eu faço? Se não aceitar trocar de quarto, o que eu faço? Se a criança não deitar sozinha, não aceitar deitar sozinha no berço, como é que eu faço? Ah, meu filho tem 5 anos e ele está acostumado a dormir meia-noite e agora eu quero colocar ele para dormir às 8. E ele fica brigando. O que eu faço? E isso gera muitas vezes um problema. Você já teve essa sensação? Vamos dar uma sondada aí dentro. Você já teve essa sensação de que você está com um problema, você está com uma situação conflitante e isso te causar medo, te causar incerteza, te causar sentimentos que vão te deixar. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu permaneço? Será que eu não permaneço? O que eu estou fazendo certo? O que eu estou fazendo errado? Cuide com o aumento dos problemas, que muitas vezes não existem ainda. Às vezes você pode estar preocupada com determinadas possibilidades que venham a acontecer no futuro, mas que ainda não estão acontecendo. Então, cuide no gerenciamento dos problemas. Não venha a tentar gerenciar possíveis problemas que ainda irão acontecer. Tenham cautela em preservar a sanidade mental de vocês. Ok? Isso é um ponto fundamental para todas. Preservem a sanidade mental de vocês. Então, evitem de ficar gerando problemas, se preocupando com problemas, possíveis problemas. Combinado? Vamos para o próximo tópico para a gente estar finalizando. O objetivo dessas 3 aulas não é simplesmente, como eu falei, dar uma fórmula mágica, porque ela não existe. Não é pegar e resolver todos os problemas. Está aqui, está resolvido. Só pegar, abrir o potinho e usar o pó do pirim-pim, né? Não é. O objetivo dessa aula é criar uma revolução. Uma revolução na forma como nós educamos os nossos filhos. Diferente de tudo aquilo de perfeição. Aquela foto bonita do Instagram dizendo eu consigo, eu posso. Vamos tirar, ao longo desses dias, nós vamos tirar alguns mitos que nós vemos demais nas redes sociais sobre que algumas coisas não podem acontecer.
Vou dar só uma palhinha. Você sabe que não existe uma criança, um bebê principalmente, até os 3 anos, principalmente, que possa dormir todos os dias a noite inteira? Você sabe que necessidade, acordar por necessidade fisiológica não é despertar? Sim, as crianças acordam ao longo da noite por necessidade fisiológica. E ninguém te conta isso. Aí o seu filho acorda por necessidade fisiológica e você acha que você está fazendo alguma coisa errada, porque afinal de contas ele acordou uma hora para fazer xixi, uma hora para tomar água, e tem alguma coisa de errado, porque meu filho não dorme a noite inteira. Isso é um mito que ninguém lhe contou até hoje. Talvez ninguém tenha lhe contado até hoje a verdade. Mas eu vou trazer para vocês a verdade sobre isso. Com toda certeza, nós vamos falar isso nas próximas aulas. Então, além de uma revolução, eu quero o fim da romantização da maternidade e principalmente do vitimismo. Nós vivemos geração em geração, certo? É algo geracional que nós vivemos. E nossa geração atual é uma geração que se torna muito vítima. Ser mãe, a maternidade não é algo ruim. Nós não podemos chegar aos dois extremos, nem romantizar demais, porque é tudo lindo, perfeito, porque isso frustra. Não é tudo lindo, não é tudo perfeito. Tem dezenas de situações que vão te incomodar e que você vai precisar aprender a resolver elas. Mas também nós não somos uma vítima por ser mães. Não somos uma vítima por educar os nossos filhos, por aquelas que escolheram ficar em casa com os seus filhos. Isso você não te torna vítima. Isso te torna uma pessoa livre para fazer escolhas. Mas vivemos dentro de uma sociedade que, nos últimos 10 anos, andar contra a maré, vamos dizer assim, se torna algo absurdo para algumas pessoas. E é inadmissível você tomar uma escolha diferente. Mas hoje eu quero dizer para você que você vai se libertar disso. E você vai poder, sim, tomar escolhas diferentes de todo mundo, sendo de uma forma sadia, uma forma emocionalmente equilibrada, uma maneira que traz resultados e, principalmente, de uma forma que você possa maternar de uma maneira leve. Seja leve o teu maternar. Isso é o mais importante de tudo. Toda essa introdução, ela vem falar sobre você. Talvez você tenha entrado aqui e achado que vai sair com muitas dicas de sono e muitas coisas já na primeira aula, mas se eu não preparar o terreno, toda e qualquer semente que eu colocar ali dentro, ela não vai dar certo. Ela não vai brotar. Você não vai conseguir executar o que vem à frente. Não tem fórmula mágica, mas tem processos e você vai respeitar eles. Amanhã nós vamos falar desses processos. Eu já vou dar até uma palhinha. Amanhã nós vamos falar sobre a importância da alimentação, a importância do relaxamento, as descobertas que nós podemos fazer nesse processo e os 5 tópicos para identificar a transição do ambiente com o sono da criança. São esses tópicos de amanhã. E eu quero te desafiar a estar aqui, se não for possível, mas então pelo menos assista a aula gravada. Para começar uma revolução, nós precisamos dar o primeiro passo, e o primeiro passo começa em mim. Eu sou a pessoa que mais influencia o sono, a rotina